Seja bem-vinda, Cida, um beijinho no coração, muita paz, muita luz. A Lidiane está sem som, tadinha. Mas então vamos lá. Nós vamos terminar aqui então essa página e depois a gente lê o Evangelho, tá bom? Nós paramos na quarta pergunta do capítulo 25, itens 6 e 8, que é observai os pássaros do céu, né? Ok? Diana tá ok, Luísa querida, um beijinho. Então vamos lá, vamos para a quarta pergunta. Nós já fizemos a primeira, a segunda e a terceira, e a quarta pergunta diz assim: estes ensinamentos não seriam um convite ao acomodismo? Esses ensinamentos que ele trouxe dessa lição. Olhai os pássaros do céu, não é? Eles não trabalham, não tecem, né? Isso, né, Diana? Se a gente for olhar para o lado, né? Para um lado só, a gente vai entender que não precisa fazer nada, né? Não é verdade? Não é? Mas aí é que tá. A gente tem que ver o sentido moral, exatamente, vai cair tudo do céu, que é só pedir, né, Diana? Bom dia, Orquídea, seja bem-vinda. E ficar esperando de braços cruzados, sentado, que venha tudo, né, ao vosso reino. Mas não é assim. Porque se a gente for ver o sentido moral das palavras de Jesus, olha só a resposta dele. Não, porque devemos ver aqui o sentido moral das palavras de Jesus. O que ele nos recomenda é não nos preocuparmos em demasia com estas questões, posto que nosso progresso espiritual é que deve mobilizar a nossa atenção. Olha só, já ficou diferente, né? Interpretá-lo como sendo um convite ao comodismo seria admitir uma contradição do mestre em relação a outros ensinamentos seus, né? A gente tem que batalhar, não é? A gente tem que fazer por merecer. Ele disse aqui que nós não podemos nos preocupar, só ficar a vida inteira passando preocupado com isso, porque com essa preocupação, nós vamos gastar muita energia, né? Acádion, seja bem-vindo. Nando, seja bem-vindo. Bom dia, muita paz e muita luz. Nós temos que agir, né, gente? Nós temos que agir. Né? Não podemos ficar... A gente sabe que nós não podemos se acomodar. Não podemos ser seres acomodados. Porque nós somos co-criadores de Deus, nós estamos ajudando a criar. Se a gente não fizer a nossa parte, como que nós vamos querer que se concretize? Não tem como, né? Lidiane Riolá, um beijinho. Seja bem-vinda, Lidiane. Espero que teu som esteja bom agora. Então vamos lá. Como é possível buscarmos o reino de Deus no mundo em que prevalece ainda o apego dos homens ao tesouro da terra? Essa é a quinta pergunta. A Diana diz, mas pessoas pobres têm dificuldade de ficar pensando em Deus, em coisas sensíveis. Sim, Diana, sim. Mas nós temos que agir, nós temos que pensar, nós temos que plasmar, pedir para Deus, mas não ficar esperando de braço cruzado que as coisas caem, né? A gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que correr atrás, não é? Não é verdade? Bom dia, sou lindo, muita paz, muita luz.
Então, a quinta pergunta: como é possível buscarmos o reino de Deus no mundo em que prevalece ainda o apego dos homens aos tesouros da terra? Como é possível isso? Como é possível a gente ainda buscar o reino de Deus no mundo em que a gente só vê pessoas apegadas à matéria? Como é possível isso? O que vocês acham? Deixa eu abrir a porta para a Marie aqui, que a Marie não está querendo ficar aqui. Vamos lá, gente? Como é que vocês acham? Vamos lá? Será que é possível? Será que é possível buscar o reino de Deus num mundo em que prevalece ainda o materialismo, o apego à matéria? Sim, né, Diana? Claro que sim, né? Sim. É possível sim, desde que a par dos prazeres que as nossas condições humanas nos permitem desfrutar. Saibamos valorizar a prática, saibamos valorizar, né? E praticar os atos que nos engrandecem espiritualmente. E cujo roteiro encontramos no Evangelho de Jesus. Vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada criatura. Aquilo que é a porta larga e a porta estreita, não é? O mundo oferece muitas coisas. Se a gente dá vazão às nossas paixões, né? Aí vai de cada criatura. Olga, seja bem-vinda, bom dia, um beijinho no coração. Um beijinho, viu? Devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer a ele. Nós sabemos que nós vamos ter que deixar tudo aqui. E que nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar. E provar que sabe usar. Porque o ter é fácil. O ser é que é difícil. Como que eu vou me portar diante daquilo que eu tenho? Né? Porque eu sou espírito e sou matéria também. Eu preciso de tudo isso aqui. É necessário. É necessário para o crescimento. Porque se eu não tiver nada em posse das minhas mãos, eu vou me tornar uma pessoa que, se eu não souber levar direito a minha vida, eu vou ser revoltado. Se eu não souber direitinho, se eu não conhecer as leis de Deus que regem, eu vou ser uma pessoa revoltada. Eu vou pensar assim: meu Deus, por que eu estou nessa miséria? E por que tem um outro tão abastado? Se eu não souber, eu vou ficar revoltado com Deus. Falar: puxa, Deus é injusto, né? Manda uma riqueza tão abundante para o outro e para mim nada. Só me dá sofrimento, doença, tristeza, né? Então eu vou ser revoltado. Então esse ser é o desenvolvimento do espírito. É o ser transcendente à matéria. Né? Ele não vai acreditar nele nunca, Diana. Como que você vai levar a palavra de Jesus para uma pessoa revoltada? Não vai nem querer ouvir. Né? Não vai nem querer ouvir. É difícil isso. Então nós temos que estar aqui na matéria, aprender a desenvolver o que nós temos também, material, o nosso bem aquisitivo. Nós temos que desenvolver os dois lados. Nós temos que usar os nossos talentos, né, para o nosso bem-estar. Deus não é contra a gente viver bem, a gente ter uma casa boa, né, um carro para poder usufruir, né? Deus não é contra isso. Nós temos que ter isso.
para poder ajudar as outras pessoas. Porque quanto mais vem para nós, mais a gente tem possibilidade de estender isso a todos que estão em nossa volta. A começar pela nossa família. A menos que seja uma pessoa muito egoísta e que não dê oportunidade para ninguém, né? Aí é aquela parábola. Estamos com o celeiro cheio. E vai apodrecer tudo lá. Por quê? Está guardando fortuna, guardando. E daí? Uma hora, dia menos dia, é chamado para o plano espiritual. E daí? O que você fez? Nada. Deixou apodrecer tudo, né? Ducha, seja bem-vinda, um beijinho. Miriam, seja bem-vinda, bom dia, Miriam querida. Céu, seja bem-vindo, um beijinho no coração. Então nós temos que estar aqui, não é, Orquídea? Nós temos que estar aqui nesse mundo de provas e expiações, para poder lidar com isso. Porque senão, como é que eu vou saber me portar? Como que eu vou saber tirar de dentro de mim? Como que eu vou saber, como que se diz, transformar todos esses instintos que nós trazemos ainda, que herdamos, que está aqui dentro de nós, esses sentimentos de egoísmo, né, de orgulho, que a gente tem que ir trabalhando com eles. Eu tenho que ter, para mim ser, e entender as leis de Deus. Aí sim a coisa anda bonitinha. Aí sim, quando aquele sentimentozinho querer vir aflorar dentro da minha alma, dentro do meu pensamento, eu vou trabalhar com ele. Porque a gente é muito ambicioso. Mas é bom ser ambicioso. Fazer para merecer ter, né? Isso mesmo, lindo. Porque às vezes a gente vê nascer um sentimentozinho de egoísmo, porque você está se dando bem na vida e está funcionando tudo maravilha. Aí vem aquele sentimentozinho de egoísmo. É aí que a gente tem que trabalhar. Cortar ele já pela raiz. Não deixar ele crescer. Porque se ele crescer, vai ofuscar, né? Todos o self, o amor de Deus em nós. Aí que tá. Isso é que é difícil. Porque sempre nasce um sentimentozinho contrário do amor, porque nós somos egoístas ainda, né? Aí a Orquídea disse, esse negócio de guardar para o futuro é assunto sério, porque o futuro é agora. É claro, futuro é o presente que importa. O futuro ainda não chegou, né? Bom dia, Val. Bom dia a todos que estão chegando. Lidiane, não sei se ela está com o áudio ainda. Um beijinho, Lidiane. Eu já vi, gente, tantas pessoas que teve tantas conquistas. Ah, tá, ok, Joel. E que depois deixou-se perder por sentimentos mesquinhos, egoístas. Aí, o que vai acontecer? Esses talentos que Deus nos deu, se a gente bloquear ele com um sentimento de egoísmo, nós vamos diminuir isso, bloquear em nós mesmos. Aí até mesmo aquilo que nós temos será tirado. Por quê? Não flui mais a lei de atração. Eu bloqueei. Não flui, não vem mais para mim, porque eu mesmo me bloqueei, né? Orquídea, o presente de hoje é o futuro de ontem. Assim que eu vejo, eu também vejo assim. Eu vou ter um futuro de acordo com os meus atos de agora. De agora. Eu vou preparar o amanhã. É uma consequência. A lei de ação e reação, que se estende ao longo dos milênios. E ainda Deus é tão bom e perfeito, porque Ele não dá o fardo pesado que a gente não possa carregar. Se Ele vê que nós não temos força ainda, preparado,
A gente vai aí, suaves prestações devagarinho, vivendo, aprendendo, caindo, levantando, né? É assim que funciona. Mas a gente tem que observar sempre as nascentes dos nossos sentimentos e do nosso pensamento, né? Porque eu mesmo vou bloquear todos os meus caminhos e eu mesmo vou desobstruir todos os meus caminhos. Vai depender do sentimento que eu estou sentindo agora. João, seja bem-vindo. Sandra, um beijinho no coração. Vai depender, eu tenho essas duas opções na minha vida. Eu que tenho, né? Eu que tenho essas duas opções na minha vida. Eu posso me enclausurar ou eu posso me libertar. Então a gente tem que perceber isso, vigiar muito isso, né? Porque aí nós vamos sofrer mais no sofrimento que nós mesmos criamos, né? Nós mesmos criamos. Então vamos lá, devemos viver no mundo sem, no entanto, nos deixarmos pertencer ao mundo. Porque não é nada nosso, né? Então essa é uma lição muito linda que a gente tem que praticar todos os dias e tentando sempre se desligando, não se apegar, viver intensamente com amor, mas não se apegar, né? E a sexta pergunta diz assim: a fé é suficiente para prover as nossas necessidades, como vestir, comer, beber e etc? O que vocês acham? Será que a gente só vai viver de fé? Eu tenho fé. Eu vou viver só de fé. Com certeza não, né? Com certeza não. Não é? É, pois é. Isso, que a fé em mãos às obras. Precisamos da ação, né, Ana? Da ação. Essa sim, né? Nós temos que orar, ter fé. Oração, ela já está dizendo. Oração. Orar e ação. Fazer acontecer. Lip, seja bem-vinda. Exatamente, Goducha. A fé potencializa o trabalho. Exatamente. Então ele disse assim aqui na resposta: olha, a fé somente não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado. A providência só nos provê do necessário quando em nós existe disposição para o trabalho e empenho na busca daquilo de que necessitamos. Olha só, que coisa linda. A fé sem obras é como um lampião sem lume. A fé se materializa através do trabalho edificante. Olha que lindo. Então nós temos que ter fé, sim. A fé do nosso potencial, fé em Deus, que estamos sendo amparados para poder trabalhar, não é? Para poder tornar tudo isso uma realidade. E sem o esforço, sem o trabalho, vai se perder tudo, que a fé sem as obras, ela é morta. Se eu não praticar, como é que vai ser? Né? Não tem como. Então a fé, ela nos auxilia, nos dá o ânimo, né? Nos proporciona os meios, né? A própria vida se encarrega para que se concretize. Se nós estivermos agindo no bem, com amor, com fé, tudo virá por acréscimo de Deus. Se fizermos por merecer,
se fizermos a nossa parte, não é? De estar ali, nos esforçando, estudando, trabalhando, nós vamos colher os louros, não é? Nós vamos colher. É da lei, não tem quem tira de ninguém. Ninguém tira de ninguém. Ninguém tira de ninguém, né? E a sétima pergunta: como age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos? Como vocês acham que a providência divina age para nos dotar daquilo que nós necessitamos? Como é que vocês pensam que isso acontece? Como age a providência de Deus? Para que tudo aquilo que nós necessitamos, nós possamos conseguir. Val, é isso mesmo, quem planta, colhe. Seja frutos bons ou ruins, exatamente. Né? Sim, Flor, é através dos irmãos também. Mas tem uma palavrinha chave. Também, do merecimento também, né? A providência divina para nos dotar. Como ela age nos inspirando, iluminando-nos o caminho, concedendo-nos a inteligência, prodigalizando saúde e ensejando-nos trabalho. Exatamente. As nossas inspirações vêm de Deus, vêm dos espíritos amigos. E nós temos que observar essas inspirações, né? Olha, esses são alguns dos tantos instrumentos, todos, entretanto, apoiados em nossa disposição. Bom dia, Juju, e empenho. Bom dia, Juju, seja bem-vinda, querida, um beijinho, viu? Carmona, seja bem-vinda, Plenitude, sejam todos bem-vindos. Então vai depender muito, muito de nós. Vai depender das nossas disposições e empenho que nós fazemos. Nós podemos estar ligados com espíritos bons ou com espíritos maus, né? Nós podemos dar ouvido aos nossos obsessores dependendo dos nossos pensamentos. Nós é que vamos puxar para perto de nós, dependendo do nosso empenho, né? Do nosso trabalho. Nós é que vamos, é que nem se fosse um imã. Nós vamos atrair para perto de nós os nossos amigos que nós queremos. Vai depender muito das nossas atitudes, pensamentos, ações, né? Somente de nós, né, Ana Isabel? Né, Ana? Falar de empenho, tá aí um exemplo, né? E quis companhias, hein? Quis espíritos amigos. Então, tem que seguir as inspirações divinas. Porque ninguém está sozinho. Todos nós temos companhias. Temos espíritos amigos nos ajudando, nos intuindo, nos envolvendo, em todos os sentidos da nossa vida. Mas vai depender das nossas atitudes. Isso, Ana. Persistência, trabalho e muitas outras coisas. Essas ferramentas, esses instrumentos que todos nós temos, né? Mas nós temos que ter a disposição para tudo isso. Porque milagre não existe. Se eu não estou disposta a nada, o que vai acontecer comigo? Nada. Não é? Se eu não estiver disposta, nada vai acontecer comigo. Se eu não
quiser, nem Deus vai fazer acontecer. Dulce, seja bem-vinda, um beijo no coração. Então nós temos que ter ali aquela garra. Nós temos que batalhar. E não é fácil não, gente. Não é fácil. É uma luta diária. Não é fácil. Um beijinho, Dulce. Então vamos lá. A 8ª pergunta. Vamos terminar esse capítulo aqui hoje, tá? É a última agora. Por que o homem, embora trabalhando com afinco, nem sempre se vê atendido em suas necessidades? Olha que pergunta boa, hein? O cara trabalha, meu Deus, trabalha ali e nem sempre se vê atendido em suas necessidades. Por que será? Por quê? Isso acontece muito conosco, né? Isso acontece muito conosco. E por que é que acontece? Vamos lá, gente? Vamos lá? Por que que acontece isso, gente? Porque o homem, embora trabalhando com afinco, nem sempre vê atendido em suas necessidades. Às vezes nós não temos necessidade, não é? E a gente inventa uma necessidade, que a vida é tão perfeita, tão linda, tão boa, que a gente nunca está satisfeito com nada, né? Não é verdade? Olha só a resposta, olha. Porque muitas vezes aquilo que o homem chama de necessário não passa de excedente que a sua condição de vida abastada e egoísta criou sob o título de necessidade. Viu? Ele sabe mesmo, Orquídea, das nossas verdadeiras necessidades. Exatamente. Eterna insatisfação, né, Val? É esse que é o problema do ser humano. Porque nunca está satisfeito com o que tem, né? Sempre vai estar faltando algo. Aí, quando a gente sai de dentro de nós, a gente vai ver que o outro tem menos ainda que nós. Aí nós vamos valorizar o que nós temos, né? Exatamente, é por isso que às vezes nós procuramos os nossos sofrimentos voluntários. Exatamente. Esse que nós criamos para nós. Que não é expiação, nem prova e nem teste. Simplesmente criamos para nós. Que nem precisava, né, plenitude? Se soubermos lidar, né, com tudo isso que nós trazemos dentro de nós, né, Val? Nós temos que saber lidar com esses sentimentos, entendê-los, né? Às vezes nós trazemos insatisfações de vidas que ficou lá atrás, né? E hoje a gente não sabe como lidar com isso. A gente vive assim, não vive bem conosco mesmo. E aí não flui nada, não acontece nada, porque a gente está ali dentro desse círculo de reclamações e de insatisfações e de sofrimento. A gente acaba bloqueando tudo. Tudo. Exatamente. Tem que entender os porquê. Porque nada é por acaso. Toda a situação que nós estamos vivendo hoje foi situações que nós mesmos criamos para nós. E nós temos que entendê-los, trabalhar com tudo isso, né? E evoluir, crescer, e ir adiante. Nós não vamos parar nisso que nós estamos sentindo. Não vale a pena você parar, né? E deixar a vida passar, e você lá, enclausurado, que nem um tatu dentro do buraco. Não vai evoluir nada, não. Então nós temos que trabalhar com essas situações e seguir adiante, muito feliz ainda, agradecido a Deus por tudo, por essa oportunidade, né? Nós não podemos ficar chorando, né, Val? Não vai resolver nada. Reclamar não vai resolver nada, né? Não vai resolver nada. Nós temos que seguir adiante. Temos que modificar os nossos quadros,
mentais, modificar, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Aí tem uma notinha aqui: o homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe se contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. Tá vendo? Então nós temos que saber direcionar tudo isso em nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, olhar todos os lados nossos, todos os ângulos da nossa vida e seguir adiante. E seguir adiante. Nós não podemos parar. Se a gente para, estaciona tudo, né? A Ju, porque queremos sempre mais. Aí vem a infelicidade. Exatamente. Vem a infelicidade, né, desse tipo de falência. Exatamente. A gente vai estar eternos, somos seres eternos insatisfeitos. E a insatisfação faz um mal danado pra gente. A gente não vai ver o mundo que está em nossa volta, nós não vamos ver o colorido do mundo, né? Exatamente, Juju. Ansiedade, né? Exatamente. Se a gente souber administrar tudo que nós temos, a gente vai ser seres melhores. Exatamente. Nós temos que saber o que a gente quer. Temos que saber o que queremos, não é? Ok, Cádio, um beijinho no coração. Ok, vai com Deus, tá bom? Que Jesus te abençoe. Então, gente, olha só. A gente tem que sonhar. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Não podemos. O que nós temos é que fazer é equilibrar os nossos sentimentos. Equilibrar os nossos sentimentos. Né? Nós temos que saber, ter uma meta de vida. Né? Nós temos que ter um planejamento. Gente, a gente tem a nossa programação reencarnatória e às vezes sai fora dela totalmente. Né? Quando a gente reencarna aqui, nós já trazemos a nossa programação. Aí a gente acaba se perdendo. Então nós temos que observar dentro de nós o que é que a gente quer. Tem pessoas que não sabem nem por que existe. Né? Mas isso é assim mesmo, é uma conquista, é uma busca. Nós temos que saber, nós temos que ter metas, todos os anos, fazer uma meta de vida, né? E seguir adiante. Observando tudo em volta, trabalhando, né? Trabalhando em todos os sentidos para que nós possamos seguir adiante. Não é fácil não, gente, a gente observar tudo aquilo que nós trazemos. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas, Maria, a gente não pode ficar pensando que tudo que acontece conosco é uma programação. Existem coisas que fazemos fora dela. Você não acha isso? Exatamente, Dudu. A gente sai fora da nossa programação, sim. A gente acaba esquecendo, Dudu. A gente acaba esquecendo. A gente sai fora. A gente acaba contraindo mais débito ainda para nós. Prolongando ainda mais os nossos reajustes com tudo em nossa volta. Com certeza. Está certo, sim. A gente sai, sim. Porque às vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Né? Nós temos uma programação. Todos nós temos uma programação.
No plano espiritual, a gente senta lá e conversa com todos. E a gente vem aqui e acaba esquecendo, falhando. Várias vezes a gente falha, não é? O Dudu, tudo a gente diz que é programação, que é coisa de obsessores, quando a gente sai do caminho programado. Então, Dudu, a gente tem que observar direitinho, né, Dudu? Não é? A gente tem que observar direitinho. Se a gente fizer uma análise interiormente, a gente sabe. Porque as coisas que são programadas, Dudu, elas sobrepõem. A gente capta, sabe? A gente capta. Parece que é um imã que vai atraindo a gente para aquilo ali, sabe? A gente não tem também que ficar muito preocupado, não. A gente vai vir nas nossas mãos, a gente vai falar mais alto dentro de nós, vai falar mais alto dentro de nós. Estudando Joana de Ângeles, eu consegui observar claramente aquilo que eu tinha que fazer. Bom dia, Cafarnaum, bom dia, Chaves, seja bem-vindo. Eu consegui, Ju. Então, aquilo falou mais alto dentro de mim. E a gente tem que ser perseverante, entendeu? A gente tem que observar o que a vida nos fala, as situações. A gente tem que observar. Agora imagina se não existisse esse véu de esquecimento. Não teríamos mérito. Porque eu ia agir para me redimir. Mas eu tenho que agir por amor. Eu tenho que agir espontaneamente com amor. Não imposto. Não, tem que ser espontâneo, tem que vir da alma. Você tem que seguir aquele sentimento que fala mais alto dentro de você. Aquele, como que se diz? Intuição. Intuição. Um instinto bom dentro de você. Então você tem que perceber. E aí, se a gente soubesse o que a gente fez, se a gente soubesse o que a gente propôs a fazer e falhou, a gente ia ficar pior ainda. A gente ia sofrer muito mais por ter falhado várias vezes, né? Não é, Dudu? A gente ia sofrer por ter falhado com pessoas muito queridas que esteve junto conosco e a gente não deu evasão, não é? Não é? O Dudu disse, daí veríamos a programação dada pelo plano sem o véu do esquecimento, e a coisa seria muito mais séria para nós aqui na Terra. Uma responsabilidade terrível. Aí, Dudu, a gente ia ficar pior, muito mais pior, não é? De ver que nós abandonamos aquele ser que amamos. Não é? É, exatamente. Uns bandos de louco mesmo. Desequilíbrio total. Não é? Então, cada um tem que seguir o teu coração. Cada um tem que seguir as suas intuições. E nunca se perder. Gente, na dúvida, ame. Na dúvida, faça. Que nem diz o nosso querido Alexandre sempre. Faça. Trabalhe. Age. A gente não vai perder nada. É melhor ter um coração do que ter aquele coração fechado, revoltado, não é? É, Dudu, com certeza. É isso aí. Então, na dúvida, faça. Não fica em cima do muro. Não fique em dúvida. Ame, trabalhe. Né? Trabalhe. Que tudo por acréscimo virá do amor de Deus. Não é?
essa é a última pergunta do capítulo 25, observai os pássaros do céu. Né? E aqui a conclusão: devemos cultivar os tesouros do céu, os únicos capazes de nos engrandecer o espírito, fazendo-nos evoluir, os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão. Olha que amor! Nunca nos faltarão, desde que nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência nos supre, na proporção em que nos dedicamos ao trabalho com empenho e fé. Olha que lindo, que maravilha. Então, nós trazemos a nossa bagagem comprometida, nós trazemos o sofrimento, os remorsos, não é? Nós trazemos, mas e daí? Vamos seguir adiante, não é? Não vai adiantar nada a gente ficar chorando. Vamos seguir adiante, vamos fazer o melhor hoje, vamos trabalhar hoje, não é? Para que a gente possa estar fortalecido, viver feliz, agradecido a Deus, porque Ele nos dá todas as oportunidades para que nós possamos seguir adiante. E isso devagarinho, né? A gente vai diluindo tudo no momento exato. Obrigado, Li. Um beijo no coração. Obrigado, viu? Pois é, Cafarnaum, é isso aí. Né? E a Val disse: ninguém é perfeito, mas todos podemos seguir em busca do desenvolvimento do melhor de nós. Com certeza, com certeza, é isso mesmo. Todos os dias é uma oportunidade bendita, não é, Val? Para que a gente possa crescer, evoluir, aprender, não é? Não é? Não é verdade? Né? Então é isso aí. É isso aí. Bom, já são 8h46. Acho que não vai dar pra gente passar para a próxima, que não vai dar tempo, né, Dudu? Né? É o capítulo 25, item 9 e 11. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Olha só. Vai ser muito boa essa lição. Né? Não vos fadigueis pela posse do ouro. Não é? Que a gente não tem que se preocupar mesmo. A gente tem que saber viver bem o hoje, o agora, né? Batalhar, trabalhar, sem se preocupar, porque tudo aquilo que nós fizermos em benefício do amor e da paz, da fraternidade, do bem-estar, do trabalho, virá com acréscimo para nós, né? Virá por acréscimo. E ninguém tira nada de ninguém. Ninguém tira nada de ninguém. Ninguém tira nada de ninguém. Tudo aquilo que é meu vai vir para mim, porque é da lei. Eu fiz por merecer isso, né? Eu fiz. Tanto a riqueza, tudo aquilo virá para mim. Ai, que dó, ela não está escutando nada, Lidiane, que judiação, que pecado. Tudo aquilo que um dia foi tirado, voltará para a gente. Voltará para a gente. É a lei de ação e reação. A própria pessoa que lesou vai ter que restituir, né? Vai ter que restituir. Vai ter que restituir. É da lei. Então, a gente não tem que se preocupar mesmo. Quando ele disse, olhai as aves do céu, né? É isso que ele quis dizer. Faça a sua parte, que tudo vem por acréscimo de Deus. Tudo vem por acréscimo de Deus. Se a gente estivesse dentro das leis de Deus, a gente está agindo para que o melhor possa vir para nós. Tá?
Então vamos lá, gente. Então vamos lá, passar para o trabalho de passe. Vamos lá, todos. Deixa eu trocar de musiquinha aqui, para a gente começar então o trabalho de passe, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Então vamos lá. Todos que desejar tomar o passe, é só levantar as mãozinhas. E vamos então mentalizando Jesus, mentalizando Maria de Nazaré, mentalizando os espíritos amigos que nos acompanham aqui, que são trabalhadores da casa Maria de Nazaré. César, Giovana, Eduardo e tantos outros que estão aqui conosco, ajudando-nos, visitando cada um de vocês nesse instante, em seus lares, higienizando os ambientes, modificando essas energias, esses fluidos em forma de... ok?